Olá, irmãos. É um prazer poder participar desta semana de estudos em celebração ao 59º aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Eu quero agradecer o convite feito pelo reverendo Jair, também ao conselho da igreja. Quero saudar aos irmãos, também transmitir o nosso abraço da Igreja Presbiteriana do Morumbi a todos vocês. E quero também agradecer pela oportunidade de estudar sobre a vida de Elias e falarmos aqui acerca da soberania de Deus nos dias de Elias e também sobre como nós enfrentamos as nossas dificuldades, a nossa confiança em Deus, um Deus que é soberano. Eu quero fazer esse estudo dividindo basicamente em duas partes. A primeira parte ela vai ser uma introdução, nós vamos ter uma visão geral sobre a vida de Elias, para em seguida estudarmos o capítulo 17 de Elias. Então, nós vamos basicamente dividir nestas duas partes. Eu quero então começar nesta introdução da vida de Elias, olhando para a questão da sua importância enquanto homem de Deus. O nome de Elias significa Meu Deus é o Senhor. Talvez em inglês isso fique mais claro, porque a pronúncia é Elijah. E o nome dele é a junção de três pequenas partes, El, I e Yah, de Yahvé. Então, El de Deus, Deus é o meu Senhor. E esse nome é muito propício para Elias, porque ele foi aquele que enfrentou Baal. E Baal significa Senhor. Então, quem é Senhor afinal? É aquela pergunta do capítulo 18: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, seguiu. Se é Baal, seguiu. Elias teve um ministério de grande importância na palavra. Imagine alguém que Deus usou para fazer cair fogo do céu sobre um altar, ou sobre soldados, mais de uma vez. Imagine alguém que ressuscitou uma pessoa, um jovem, que foi alimentado por corvos, por um anjo. Depois foi trasladado, não passou pela morte e ainda esteve na transfiguração do Senhor Jesus lá no monte. É muito. Elias, sem dúvida alguma, é um personagem central na palavra de Deus e que devemos devotar o tempo necessário para conhecê-lo. E a nossa expedição para conhecer Elias vai começar aqui em São Paulo. Nós vamos sair daqui de São Paulo e vamos lá para a Palestina, na direção de Jerusalém, lá em Israel. Vamos pegar aqui o nosso foguete, saindo do nosso estado, do nosso país. Vamos atravessar o Oceano Atlântico, passando também por cima do continente africano. E lá estamos chegando à Palestina. Você já deve ver aqui em vermelho a cidade de Jerusalém. Aqui está, olha, a faixa de Gaza. Nós temos Tel Aviv mais ou menos por aqui, Nazaré. Aqui temos o Mar Morto. Aqui em cima, Tiberíades. E essa faixinha aqui no meio é o Rio Jordão. Mas o que nos interessa é procurarmos perceber os lugares que Elias passou e o quanto ele andou. Elias foi um profeta andarilho. Ele andou muito, certamente no lombo de animais, a pé. E tudo começa aqui na cidade de Tisbé. O que a Bíblia diz é que Elias era um tesbita. Veja aqui o capítulo 17. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Bom, para ele dizer a Acabe, ele precisou fazer uma viagem até a cidade de Samaria, que era o centro do Reino do Norte. E lá, então, ele viajou cerca de 35 quilômetros. Veja que esta distância era uma distância em linha reta, medida em linha reta. Então, com certeza, isso foi muito mais do que 35 quilômetros. Mas dá para nós termos uma ideia. Então, ele avisou a Acabe que haveria aquele período de escassez, de falta de chuva, e em seguida Deus manda que ele vá para a torrente de Querite, onde haveria água para o próprio Elias e onde ele seria de forma miraculosa alimentado por corvos, que levariam pão para ele, levariam carne
e ele ficou então um tempinho aqui nessa torrente de Querite. Viajou, olha, 43 quilômetros. Interessante que ele não estava tão longe assim de Samaria. E é claro que Acabe procurou Elias em todas as partes. Foram 3 anos com essa seca e Elias sendo sustentado por Deus. Mas a torrente secou em determinado momento e Deus manda que Elias agora fosse para um outro lugar e que ele agora saísse de perto da cidade de Samaria. Imagine que a essa altura Acabe estivesse desesperado, a seca estivesse corroendo aí toda essa região que já é seca, né? Já é uma região difícil. Então imagine o que estava acontecendo naqueles dias. E aí Elias então sai ali da torrente de Querite e vai até Sarepta. E veja a distância para chegar em Sarepta. Ela está aqui em cima, na Fenícia, entre Tiro e Sidom. E é aqui onde o profeta vai realizar um grande milagre. Deus vai realizar esse milagre através da vida do profeta Elias. Primeiramente, uma viúva vai ser ali sustentada por Deus de uma forma miraculosa. Ela vai ter a botija de farinha multiplicada e também não vai faltar azeite para ela, mediante uma prova de fé, de que ela devesse primeiramente alimentar o próprio profeta. E depois nós vamos ter aqui a ressurreição do filho dela. Então, uma coisa extraordinária, acontecendo numa terra pagã, exatamente na terra do pai de Jezabel. Então, uma região bastante idólatra, muito tomada pela adoração a Baal. Bom, Deus manda então, em determinado momento, que Elias volte da cidade lá de Sarepta e comunique a Acabe que ele deveria agora levar os sacerdotes dos adoradores lá de Baal para o Monte Carmelo. Mas veja que, primeiramente, ele faz essa viagem aqui de Sarepta até provavelmente ou a cidade de Jezreel, onde ele também ficava, Acabe ficava, ou para a cidade lá de Samaria. Se foi até Jezreel, ele percorreu 93 quilômetros. Se foi até Samaria, então você acrescenta aí mais uns 40 quilômetros, seria cerca de 130 quilômetros para falar com Acabe. E de lá, então, ele manda, né, o Elias aqui é o profeta que tem essa autoridade, diz para Acabe que ele deveria levar os sacerdotes de Baal e também os sacerdotes que atendiam na casa lá de Jezabel para um grande teste ali no Monte Carmelo. Então eles se dirigem para o Monte Carmelo. E nós sabemos ali o texto, quando Deus manda fogo descer e consumir o altar e mostrar que o Senhor é Deus. Então essa prova acontece aqui no Monte Carmelo e é daqui também que Elias vai orar para que Deus faça chover novamente. E quando Elias anuncia para Acabe que vai chover novamente, o texto bíblico diz que Elias correu à frente de Acabe. Elias manda que Acabe corra para Jezreel antes que a chuva pegue no caminho, e o próprio Elias, de uma forma miraculosa, ele vai adiante de Acabe do seu carro e chegam juntos ali em Jezreel. Mas é aqui em Jezreel que Jezabel irá procurar matar a Elias por causa daquilo que aconteceu com os seus profetas. Os profetas de Baal foram todos mortos. E então vai começar uma perseguição a Elias. E Elias então vai empreender fuga e vai na direção de Judá. Veja, ele vai correndo aqui, vai até Berseba, primeiramente. O texto bíblico diz, vamos ver aqui, que ele vai até Berseba na sua fuga, lá no capítulo 19. Então diz lá, olha, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então, ele percorreu aqui 133 quilômetros em linha reta para chegar nessa região. Aqui ele deixa o seu moço e a sua fuga não termina aqui. Para onde é que Elias irá agora? Elias, então, vai se dirigir para uma terra ainda mais distante. Ele foi até o Monte Horebe, o monte de Deus. Olha só, com a comida que ele recebeu de Deus ali,
O texto diz que um anjo apareceu e disse: levanta-te, come. E então ele se levantou, comeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. E esse Horebe, monte de Deus, é o Monte Sinai, o mesmo lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Vamos olhar isso no mapa. Veja aqui. Olha só a distância percorrida por Elias entre Berseba e até o Monte Sinai, aqui nesse extremo. Vamos nos aproximar um pouquinho ali. Olha só, foi aqui então que Elias ficou ali escondido numa caverna, entristecido, achando que ele estava sozinho. Deus então fala com ele através de um cicio manso, né, suave, um barulhinho ali, uma brisa, né, bastante suave, e Deus estava nesse cicio tranquilo. E é de lá que Deus manda que Elias volte para a terra, o deserto de Damasco, e que ele vá ungir reis e vá ungir o profeta Eliseu, profeta que vai dar continuidade ao trabalho de Elias. Vamos então voltando para lá. Vamos ver aqui. Olha só. Então a gente empreende uma viagem de volta, 480 quilômetros voltando para cá. E o texto bíblico diz que foi em Abel Meolá, aqui olha, 420 quilômetros de distância, onde o profeta Elias ungiu a Eliseu. E de lá então o texto fala que ele partiu para as bandas de Jericó. Então, isso para nos dar uma ideia do quanto Elias andou naqueles dias, né? E o quanto Deus fez com que ele fosse sustentado durante todo esse tempo. Vamos dar uma olhada agora na data cronológica do profeta Elias. Aqui está ele, Elias, 875 até 848 a.C. Veja que ele está aqui do lado direito, que pertence ao lado do Reino do Norte, a casa de Israel. Então temos Elias, Eliseu, em seguida Jonas, Amós, Oséias. Então ele está aqui no período anterior a 800 antes de Cristo. Então, do outro lado, você tem aqui o Reino do Sul, Obadias, Joel e os outros grandes profetas como Isaías, Jeremias aqui e Daniel do lado do Reino do Sul. Então, Elias foi o primeiro aqui dos grandes profetas desse período do Reino do Norte. E agora vamos ter uma visão geral do profeta Elias na Bíblia. Ele aparece tanto no Antigo Testamento quanto ele aparece também no Novo Testamento. Vamos começar aqui pelo primeiro livro dos Reis. Então, principalmente os capítulos 17, 18 e 19, onde nós temos as porções mais importantes da história de Elias. Primeiramente, quando ele anuncia a seca, ele é alimentado pelos corvos, ele vai até a viúva de Sarepta e ali acontece o milagre tanto da multiplicação da farinha e do azeite, quanto da ressurreição do filho daquela viúva. Tudo isso no capítulo 17. No capítulo 18 é o grande confronto entre Deus e Baal. Então, isso ocorre lá no Monte Carmelo. E a seca que havia sido profetizada por Elias, lá no capítulo 17, ela acaba aqui no capítulo 18. Mas Elias, temendo pela sua própria vida, ele foge para Berseba e em seguida para o Monte Horebe, o Monte Sinai, como nós vimos lá no mapa. Deus então diz a Elias para ele prosseguir adiante, ungindo reis, ungindo o próprio Eliseu, e ele então volta para a região de Abel Meolá para dar esta autoridade a Eliseu. Então Eliseu passa a seguir Elias, até aqui o capítulo 19. No capítulo 21, Elias repreende Acabe por causa da vinha de Nabote, que foi roubada aí por Acabe, e Deus então vai pesar a mão sobre Acabe por causa desta injustiça, a forma como ele vai morrer. Também Jezabel vai ter uma morte terrível lá na frente. Bom, o segundo livro dos reis, nos primeiros 2 capítulos, também
volta Elias aqui a aparecer e desta vez ele vai repreender Acasias, um outro rei, porque este rei, estando doente, mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, ao invés de consultar a Deus. E veja lá o que diz o texto no versículo de número 3. O anjo do Senhor disse a Elias: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. E esses mensageiros então reconheceram Elias, e aqui tem um detalhe interessante, pela forma como ele se vestia. Eles lhe responderam para dizer ao rei que sabiam que era Elias. Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Então havia uma forma bastante interessante de Elias, né, de se vestir, talvez muito semelhante mais tarde a João Batista. Bom, o rei mandou que 3 capitães fossem buscar Elias, e a história é triste em relação a esses batalhões. Os primeiros 2 batalhões foram simplesmente calcinados com fogo que desceu do céu e consumiu aqueles soldados. Então, o primeiro batalhão chegou com toda a soberba, a ousadia, querendo levar Elias, mas foi consumido pelo fogo que veio do céu. O segundo batalhão, mesma coisa. Aí o terceiro, o capitão já foi bastante humilde, pedindo misericórdia, que isso não acontecesse com ele e os seus soldados. E, de fato, não aconteceu e Elias seguiu com eles. Elias, então, divide as águas, também um grande milagre que Elias realizou. Diz o texto que ele tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. E também um fato extraordinário em relação a Elias, aliás, uma das coisas mais extraordinárias é o fato dele não ter passado pela morte. O texto bíblico diz que um redemoinho levou Elias para o céu. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Havia ali um carro de fogo com cavalos de fogo separando um do outro. Então é preciso também ter cuidado para não interpretar, né, que ele tenha subido em carro de fogo. Não foi. Ele subiu ao céu num redemoinho. Depois, Elias vai ser mencionado no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, numa carta que ele endereçara a Jeorão. É um fato interessante, porque até nesse momento ele já havia ascendido aos céus e, no entanto, esta carta chega a Jeorão. Entende-se que ele escreveu essa carta antes, em algum momento da sua vida. Bom, temos em Malaquias agora, o profeta, já no final do Antigo Testamento, uma promessa acerca da vinda de Elias. O texto diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o Novo Testamento, então, vai interpretar este Elias que deverá vir como sendo o próprio João Batista. Veja lá, Lucas 1,17, quando fala de João Batista, diz: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, não que ele fosse Elias, mas ele viria no espírito e poder de Elias. Mateus 17 também é o próprio Jesus que disse: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então ele estava falando aqui acerca de João Batista. Em João capítulo 1, versículo 21, as pessoas perguntavam quem era João Batista, se por acaso ele era Elias. E ele respondia: eu não sou, né? Eu não sou, porque de fato ele não era Elias, mas ele veio no espírito de Elias. Também Jesus é confundido com Elias. Nós temos alguns textos que as pessoas perguntavam, aliás, o próprio Jesus perguntou se ele, quem que diziam que ele era.
Então, eles diziam que ele era Elias. Veja aqui, quem diz o povo ser o filho do homem? E responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, isso está em cada um dos evangelhos. Isto mostra quanto Elias era um profeta respeitado, quanto Elias foi usado por Deus. E há uma coisa aqui também, um fato extraordinário, foi a transfiguração que aconteceu no monte com Jesus. E ali apareceram Moisés e Elias. Veja aqui o versículo número 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, isso aqui é um fato extraordinário. Estavam ali outros discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Estavam lá. Pedro fica todo, não é, querendo poder ali interagir e fazer ali as tendas, né? Propôs fazer ali tendas para que eles ficassem, mas Deus não permitiu. Então, isso está registrado aqui nos evangelhos. E, finalmente, na cruz, há uma referência a Elias, porque quando Jesus começa a clamar Eloi, Eloi, lama sabachthani, alguns entenderam que ele clamava por Elias, chamava por Elias. Então, fizeram lá a sua zombaria, versículo 49 aqui de Mateus 27, os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, assim, nós vemos que Elias apareceu, né, pelo menos foi citado, inclusive no momento da crucificação do Senhor Jesus. Isso tudo para entendermos o tamanho desse profeta, a sua importância dentro da palavra de Deus. Agora vamos ao nosso estudo do primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Mas antes, vamos abrir no capítulo 16, no finalzinho desse capítulo, no versículo 29, que nos fala que naquele período reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Nós lembramos que o povo de Deus estava dividido no reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel, o reino do norte, e o reino do sul, o reino de Judá. E neste reino do norte, neste momento, Acabe era o seu rei. E diz o texto no versículo 30 que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, era um período terrível, um período de grande idolatria. O texto continua dizendo, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. Pelos nomes, você já percebe a ligação desses povos e do rei Et-Baal e Jezabel com as divindades pagãs. Et-Baal, o próprio nome dele já traz essa divindade, Baal, e Jezabel também, Bel, também era uma divindade dos Sidônios. E numa aliança que fez Onri com esse rei dos Sidônios, o rei deu a sua filha para se casar com Acabe. E ela trouxe toda a idolatria para dentro do povo de Israel, primeiramente fazendo com que o coração de Acabe estivesse dividido entre o Deus verdadeiro e aqueles ídolos pagãos. Não apenas havia Baal, mas havia também a divindade Astarote. E era a junção desses dois deuses, como que se houvesse aí um casal e que esse casal então se relacionava e daí vinha toda a fertilidade sobre a terra. Então eles acreditavam que a chuva e toda a colheita dependia do bom humor desses deuses, Baal e também de Astarote. Daí toda a devoção a esses deuses. As suas estátuas, os seus postes ídolos estavam espalhados ali em vários lugares, havia altares para eles, e certamente isto trouxe uma grande consequência. O povo se esfriou na sua fé. O próprio povo de Deus agora estava aceitando ter dentro de casa estes ídolos e estas divindades pagãs. O texto continua no versículo 32 dizendo: levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então veja que ponto chegou o rei Acabe. E também, versículo 33, Acabe fez um poste ídolo.
de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então parece que Acabe passou de todos os limites. E é nesse contexto que começa o capítulo 17 e de repente surge Elias. O texto diz: Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, diz a Acabe. Então, este homem que surge de repente, ele vai até Acabe, lá em Samaria, e proclama qual é a vontade de Deus. E a expressão que ele usa é interessante: tão certo como vive o Senhor. Essa expressão vai ser utilizada depois pela própria viúva de Sarepta e depois novamente pelo próprio Elias. Tão certo como vive o Senhor. Ou seja, o Deus a quem eu sirvo é o Deus vivo, diferente de Baal. E ele diz então: esse Deus, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Todos nós vivemos diante da face do nosso Deus. Nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Algo muito interessante aqui, quando nós lemos o texto de Tiago, no capítulo 5, e que nos diz acerca de Elias que ele era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, e ele orou e orou para que não chovesse, e de fato não choveu. O que mostra não o poder de Elias, mas o poder de Deus, e mostra como Deus usa as nossas orações. Havia no coração de Elias uma grande repugnância, uma grande tristeza. Elias não poderia simplesmente ver o seu país, aquela nação, o povo de Deus, naquelas circunstâncias, de forma tão degradada, sem fazer nada a respeito. E então, lá em Tiago, nós ficamos sabendo que Elias orou para que não chovesse. E aqui agora ele já tinha a confirmação de Deus que de fato não choveria sobre a terra. O que é importante nós percebemos desde já? Que o nosso Deus é um Deus soberano sobre a terra, sobre a história, sobre o seu povo. Deus não estava distante desse povo, mas estava ali presente, ainda que todas as circunstâncias pudessem nos levar à ideia de que Deus não estava se importando mais, de que as pessoas estavam fazendo aquilo que elas queriam fazer das suas vidas, do próprio povo de Israel, Acabe naquela aliança terrível com Jezabel, e tudo aquilo parecia estar muito fora do controle. Mas Deus estava presente. Deus iria agir através do seu profeta Elias, e mais, Deus agiu através das orações do profeta Elias. Lá em Tiago nós aprendemos acerca da oração, de que a oração ela tem muita eficácia, ela age de fato através daqueles que colocam diante do Senhor as suas súplicas. Deus ouve e Deus age através das orações. E Elias é este exemplo. E o texto então continua, e diz o texto que após esse momento em que Elias confronta Acabe, então Deus manda que ele se retire e que ele vá para a torrente de Querite. Ali ele seria sustentado por Deus. Novamente, a soberania de Deus sobre a natureza. O Deus que primeiramente vai fazer não chover, e isto como uma forma de tratar, de disciplinar o seu próprio povo. É interessante pensarmos que estamos vivendo uma pandemia, uma situação inusitada, todos nós estamos sofrendo, pessoas de todo o mundo estão sofrendo igualmente, democraticamente, não há diferença. E devemos perguntar de que maneira Deus está agindo através de tudo isto. O texto que está diante de nós responde esta dúvida, mostrando que Deus é um Deus soberano, é um Deus que controla a natureza. Lá em Mateus, é o próprio Jesus que diz que é Ele quem dá o seu sol, a sua chuva sobre justos e injustos. É uma decisão de Deus fazê-lo, mas Ele também pode reter. E aqui no texto, nós vemos que Deus estava provando e iria mostrar que Baal não era Deus, que Baal não controlava a natureza, que Baal era algo que veio do coração dos homens, mas que nem real ele era. E então, o que nós podemos aprender com isto? Que mesmo numa pandemia,
como nós estamos vivendo, em que parece que o mundo está fora de controle, existe um Deus que reina, existe um Deus que está sentado no seu trono, um Deus que governa. E se estamos passando pelo que estamos passando, é, por um lado, disciplina de Deus sobre nós, seja sobre os ímpios, mas também sobre a sua igreja. É também uma maneira de Deus fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que efetivamente tem valor nesta vida. E o que tem valor nesta vida? A começar pela adoração e o reconhecimento da existência de um único Deus criador, sustentador da vida. Todos nós deveríamos viver para Ele. E ao contrário disto, nós temos adotado muitos ídolos na nossa vida. A sociedade é tomada de ídolos, seja da ideologia, seja de consumismo, materialismo, seja pela satisfação do próprio corpo, o prazer, o hedonismo e tantas coisas que têm tomado o coração do homem. Deus, então, ele usa os seus meios para sacudir a sociedade. E naqueles dias, então, Deus usou a seca para falar com o seu povo, o povo de Israel. E olha, foram 3 anos e meio de seca. Então, no capítulo 17, nesses primeiros versículos, nós temos Acabe anunciando esta seca. Em seguida, Deus vai fazer com que o seu profeta ficasse escondido ali naquela torrente de Querite. Versículo 3, Deus manda que ele vá até lá, e lá Deus vai prover pelas necessidades de Elias. Então, de uma forma extraordinária, Deus vai mandar com que corvos levem pão e carne até Elias. Que coisa admirável! Imagine que chegou um momento em que Elias olhou para o céu e viu vários corvos vindo na sua direção. E esses corvos, eles estavam vindo trazendo alimento para ele. Pense no que isso representou para Elias. Os corvos, na verdade, eram animais considerados impuros, conforme a lei de Moisés. Eles não deveriam ser comidos. E imagine que num período de seca, animais como lá na Caatinga, no sertão lá do Nordeste, os animais começam a morrer, e aí estas aves que se alimentam de carne de animais mortos, elas começam a se proliferar. Então haviam vários corvos naquele período. E esses corvos que representavam a morte estavam trazendo vida para Elias. É algo extraordinário que Deus está fazendo. E esses corvos, então, o alimentam durante os dias em que havia água ali naquela torrente. Mas o texto diz, no versículo 7, que a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. É importante esse versículo, porque ele nos diz que mesmo para homens como Elias, um homem piedoso, um homem obediente, um homem que está fazendo a vontade de Deus, que está sofrendo as consequências de fazer a vontade de Deus, ele também passa por dificuldades. Veja, chega um momento que a torrente seca. Aquilo que estava lhe servindo para suprir a sua vida acabou. E como é que isso poderia acontecer? Então, eu tenho aqui o ensinamento de que situações de dificuldade podem acontecer com as pessoas mais piedosas nessa terra. Você pode estar vivendo firmemente com Deus, mas pode também passar por uma situação de dificuldade. Mas lembre-se, Deus é soberano. Esse mesmo Deus que proveu até esse momento vai continuar provendo na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto então continua, e agora, versículo 8 diz que veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Você lembra? Ele viajou longe até essa região, uma região que fazia parte do reinado de Etbaal, dos Sidônios. Você lembra? O pai de Jezabel. Então, um lugar terrível. Era um lugar que qualquer judeu, o israelita, não iria querer ir, mas era para lá que Deus havia mandado que Elias fosse. E Elias então foi até lá, ele diz: onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Isto é extraordinário, porque você não esperaria nada de uma mulher viúva na condição em que ela estava vivendo naqueles dias. O texto vai mostrar como ela apanhando lenha e ela também respondendo ao profeta Elias que ela era uma pessoa extremamente simples. Uma viúva naqueles dias era uma pessoa que não tinha o resguardo, não tinha a proteção,
não tinha a presença de um marido ali cuidando dela. Ela dependia de si mesma. E ela também estava vivendo debaixo daquela crise, daquela seca toda. Então, a situação já estava muito difícil para ela e para o filho. E aí chega de repente um homem e ainda dizendo: olha, me dê de comer, e ainda me dê de comer antes de você mesma fazer uso do seu alimento, porque Deus vai prover para a sua vida. Essa mulher foi extremamente testada na sua fé. Ela teve que confiar e, de fato, Deus honrou a fé daquela mulher, daquela viúva. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25, a soberania de Deus em escolher aquela mulher. O texto diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então, nós vemos aí a escolha de Deus soberana para agir na vida daquela mulher e fazer com que ela também fosse tanto beneficiada quanto um vaso de bênção na vida do profeta Elias. Mas vamos continuar no texto e ver o que ela respondeu. Foi ela que respondeu para o profeta: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então, a mesma expressão mostrando que ela conhecia de algum modo aquele Deus, mas ela trata como Deus de Elias. Então ela diz: nada tenho cozido, mas o que eu tenho aqui é só esse punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e olha, peguei um pouquinho de lenha, vou preparar isso aqui e nós vamos comer e morrer. Quer dizer, não temos nada aqui. Mas Elias então responde a ela: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim. Olha que teste. Eu creio que Deus também faz isso conosco. Ele quer que nós tenhamos o próprio Deus como em primeiro lugar. Aquilo que é para Deus deve ser aquilo que nós fazemos para Deus deve ser as nossas primícias, aquilo que deve ter prioridade na nossa vida, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta esta ordem. Era o que o profeta Elias estava ensinando àquela mulher. E aí no versículo 14, ele traz a promessa a ela, dizendo: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, Deus proverá. Se nós hoje estamos passando por uma crise, que também é econômica, nós temos que crer neste mesmo Deus, que é o Deus de Elias, e que naquele momento supriu a necessidade daquela viúva. O nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Nós devemos, portanto, confiar nele. Deus proverá. E o que aconteceu foi isso. No versículo 16 diz o texto que a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Mas a história dela não acabou ainda. No versículo 17 diz o texto que depois disso adoeceu o filho da mulher. Puxa vida, não é? A situação já está tão difícil, tão complicada, e ainda o filho daquela mulher vem adoecer. E mais, o texto diz que de uma doença tão grave que ele acabou morrendo. E ela, na sua interpretação daquilo que ela conhecia, então ela entendeu que Deus a estava castigando, o Deus de Elias, então viu agora, contemplava agora os seus pecados e estava castigando-a no seu filho. Então uma visão evidentemente errada, uma visão que ela teve associando o Deus de Israel com a visão e o entendimento que ela tinha dos deuses pagãos, que precisavam sempre ser saciados, que precisavam ser aplacados na ira deles através de oferendas, através de sacrifícios. A visão dela de Deus era uma visão errada, mas era aquilo que ela interpretou. Mas Elias, então, viu aquela situação
e, claro, compadecido dela, tomou o filho dos braços e o levou para o quarto e deitou em sua cama, e ali, imagine o quanto Elias clamou. O texto diz: clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste. Então ele vê, ele crê, ele entende que essas aflições, elas vêm do Senhor. Ou seja, em sua soberania, é Deus agindo sobre as nossas vidas. E ele entende que foi Deus quem tirou a vida daquela criança. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que governa as nossas vidas. Jó, em determinado momento, disse nesse entendimento, de forma muito clara para a sua esposa, que Deus o deu e Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos o Salmo 24, que diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, né? O mundo e os que nele habitam. Todos nós pertencemos a Deus. Então, pertence a Deus esse direito de dar a vida e tirá-la. Então, esta oração que Elias faz, o Senhor afligiu esta mulher e ele clama ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias. Então isso aqui foi um fato extraordinário, porque Deus atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então ele traz o menino à mãe e diz: vê, teu filho vive. E então, diz o texto, a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela reconheceu que Deus é um Deus poderoso, porque a prova estava diante dela, e também ela reconheceu que, de fato, aquele homem era um homem de Deus, e aquilo que ele falava era verdade. Queridos, nós temos aqui um resumo daquilo que a Bíblia nos ensina, que através dela aprendamos que só há um Deus, e um Deus em quem nós podemos confiar absolutamente, porque aquilo que vem da boca desse Deus e vem através da boca dos profetas, através dos apóstolos, daqueles que Deus deu autoridade, é a verdade. E a única verdade, a verdade absoluta, a verdade concretizada em Cristo Jesus. Por que nós podemos crer nesse Deus? Porque ele deu e dá provas do seu amor e do seu poder por nós. E a prova mais excelente de todas não foi nem com Elias, mas foi com Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ali Deus provou o seu amor por nós. Ali Deus provou que ele cumpre as suas promessas, promessas que atravessaram o Antigo Testamento nas alianças, chegando até o seu cumprimento na nova aliança em Cristo Jesus. Então, esse Deus é o Deus que é soberano sobre a natureza, esse Deus é um Deus soberano sobre as nossas dificuldades, esse Deus é um Deus que é soberano para prover tudo aquilo que nós temos necessidade. O mundo pode parecer caótico, o mundo pode parecer estar totalmente fora de controle, sujeito às decisões humanas e mundanas, mas este mundo não está largado, não. Este mundo, na verdade, a sua história apontam numa direção, quando o Senhor enviará novamente o seu Filho Jesus Cristo para julgar e reinar sobre todos. Como é bom podermos fazer parte dessa história, como é bom podermos depender nesse Deus, como é bom poder confiar nele e termos total dependência nas mãos do Deus único e verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar, queridos, a Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, que Deus possa suprir cada uma das suas necessidades e nos dar este entendimento de que só o Senhor reina. Amém.